canal do Nanon, agora em dose dupla. A Ruby está esperando a Sofia, que chega em poucas semanas. E nada mais interessante do que uma psicóloga, mãe, vir falar com a gente um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter para limitar os nossos filhos ao excesso abusivo de publicidade que vem sendo despejada, na verdade, em cima das crianças hoje em dia. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. Uma pesquisa feita recentemente diz assim que uma criança até os 12 anos ela não consegue diferenciar o que é conteúdo animado do que é uma publicidade. Explica isso pra gente, como que isso funciona. Na realidade, as propagandas elas associam aquilo que é da fantasia da infância a um produto para que o consumo dele seja induzido pela criança, né? Na verdade, muito daquilo que a gente compra para dentro da nossa casa é aquilo que os nossos filhos pedem, né? Então, associar esse mundo fantasioso da criança, que acredita em super-heróis, em príncipes, em princesas, né? Associar a um chinelo, a um alimento, a uma mochila, a um caderno, isso provoca na criança um desejo muito maior de ter esses produtos. Então, ela vai dizer disso, assim, que até os 12 anos a criança ainda vive muito nesse mundo fantasioso e a necessidade dela de se associar ao objeto de desejo de alguma forma, né, é muito grande. Então o produtor, né, a pessoa que vai comercializar aquele produto, ele quer conseguir atingir isso e ele consegue através da criança, né, porque daí um chinelo comum ele tem um preço, né, e é o chinelo que na verdade ele tem um desenho animado do Homem-Aranha, de uma fantasia, a criança vai desejar ele muito mais do que um chinelo comum. Né? O fabricante, ele quer inserir um produto, um determinado produto, né, nas suas vendas, e normalmente ele tem lá a bandejinha de iogurte, né, com 6 iogurtes ali, a marca e tudo é um produto. Se ele coloca um desenho que sai no cinema, ele coloca a logomarca dele ali, aquele produto se torna muito mais atrativo à criança do que o simples produto que tinha antes ali para ser vendido. Então é uma forma de atrair. Quando o pai pega a bandeja, que é metade do preço do outro produto, não serve, porque aquele produto não tem a ideia fantasiosa que o iogurte que lançou agora tem. Porque ele é de morango do mesmo jeito, ele tem o mesmo conteúdo, mas a embalagem não é do desenho animado igual que saiu agora. Ou seja, a criança não vai estar comprando o iogurte, ela está comprando o desenho animado que tem na capa. Exatamente. E isso chega a ser abusivo, né? Porque é invadir esse mundo da criança, né? Assim. Foi bom você falar nisso, que era a nossa próxima pergunta. Por que é considerada abusiva a publicidade infantil? É muito saudável a criança ela ter essas fantasias, né? De que é possível alcançar coisas inalcançáveis, né? Nós adultos lidamos com a realidade, passamos por certas fases e nós vamos encarar a realidade de uma forma diferente do que uma criança faz. E quando eles começam a entrar nesse mundo da criança para conseguir vender, induzir, propiciar um ganho financeiro sobre essa fantasia, é cruel. A criança ela não tem um senso crítico para decidir isso ou aquilo é melhor para a minha saúde. Esse produto tem o desenho, mas ele não é tão saudável quanto o que não tem o desenho. Então a criança não tem esse senso crítico. Isso se torna abusivo. É um foco financeiro, desconsiderando completamente a sequela futura que pode ter essa criança começar a fazer essas associações de que o produto que eu consigo, que é vendido com isso, ele me dá um retorno muito maior do que o produto comum. É um problema financeiro mais tarde, é um problema psicológico mais tarde, é uma criança mais manipulável mais tarde. Então os pais precisam ensinar essas crianças a serem mais críticas. Sim, e você disse aí de consequências futuras. Explica pra gente o que pode
pode acontecer com a criança que é submetida a doses imensas de publicidade na infância? O que essa criança leva para a fase adulta disso? Não é tão difícil de compreender isso, né, Aline? Que hoje em dia nós vemos adultos que serão eternamente crianças, né? Isso é o que mais tem. Eu acho que é uma questão incrível de pensar assim, como que hoje nós temos propagandas, né? E essa associação a gente começa a aprender ela na infância, né? De adultos, um homem charmoso, bonito, e aí ele compra um perfume de determinada marca, e aí quando ele usa o perfume, ele consegue qualquer mulher que ele quiser. E aí outra propaganda vai dizer de um cara feio, né? Não com tantas qualidades, mas que quando ele compra um carro muito bonito de uma determinada marca, como que aí ele consegue subir na vida, ele é promovido de cargo, tudo começa a dar certo para ele. E nós temos adultos que acreditam nesse tipo de fantasia hoje, né? No ano em que a gente está, com a quantidade de informação que a gente tem, somos adultos manipulados, né? E eu estou dizendo do perfume que é uma forma mais explícita, mas eu acho que a propaganda atinge a cada um de uma forma diferente, né? E aí quando uma criança está aprendendo a se alimentar, o que mais atrai são alimentos, né? Ela está descobrindo sabores, doce, salgado, aquilo que é mais gostoso, né? Mas que a mãe não vai me deixar comer, ou que ela vai me deixar comer, né? Então, ao descobrir esses sabores, né? Ela fica muito mais suscetível a querer algo associado às suas fantasias. Nós adultos também, né? Enquanto um homem solteiro, uma mulher solteira, as propagandas vão propiciar isso, né? Isso de que eu quero consumir, né? A magreza é uma das coisas, né? Então, muito, né? O ideal de corpo perfeito. Porque na verdade a cápsula não é o que se vende. Se vende ao desenho do corpo que aparece, né? Então, como que aí eu acredito fielmente que eu vou tomar aquela cápsula e no outro dia, quando eu acordar, realmente meu corpo é outro, né? Então, como que as nossas fantasias elas permanecem no mundo adulto? Porque nós somos treinados a acreditar nisso desde a infância. O nosso campo de desejos continua lá, né? A única coisa que muda é a forma como a indústria alimenta esse campo no nosso cérebro. E voltando um pouquinho, tem a questão assim, né? Eu tenho a opção, certo? De acreditar ou não, de aceitar ou não que aquele produto vai mesmo fazer o que prometeu ou não. A criança ela não tem essa condição, né? De compreender que de fato o chinelo do Homem-Aranha, por exemplo, ele não faz subir paredes, né? Ela não tem o senso crítico. Talvez de fato não vá, mas na escola ela tem um status que o outro coleguinha não tem. Ele não traz o poder do desenho animado, mas ele traz outros benefícios que vão condicionar aquela criança a continuar acreditando que isso é de fato funcional. Sim, Lívia. Agora, o que muitas pessoas, seguidores do Mamão e outras pessoas também chegam a questionar é muito fácil expor o problema, mas como contornar a situação e não ceder a esse tipo de pressão? Porque a criança é pressionada pela mídia, pela publicidade e os pais pressionados pela criança. Então, como contornar essa situação dentro de casa? Essa é uma pergunta muito sagaz, sabe? Eu acho interessante pensar o seguinte, gerar, vamos colocar assim, numa forma geral, é fácil. A dificuldade está mesmo em continuar sendo pai depois que se gera. Os pais eles perdem o controle, eles não sabem dizer não. Os pais esquecem que são pais. O seu filho pode pedir o que quiser, ele pode querer o que quiser, ele tem o direito de querer o que quiser. Ele é uma criança, ele vê, ele almeja, ele deseja. Quem limita isso é você pai, é você mãe que está em casa com seu filho e está lidando com isso todos os dias. Ter noção de que você tem o direito e o dever, muitas das vezes, de dizer não.